O barão alienígena lhe deu sua filha paralisada como uma piada, mas ele viu seu verdadeiro potencial. Os corredores iluminados por neon do barão Texas Citadel lançavam um brilho roxo e sinistro sobre a armadura marcada por batalhas de Jackson Reed, enquanto ele se posicionava diante do nobre alienígena, sua paciência se esgotando a cada segundo. A pele esmeralda do barão parecia brilhar com um divertimento mal contido enquanto ele se acomodava em seu trono cristalino, cercado por guardas armados cujos dedos no gatilho tremiam de antecipação. Como um querido humano, Barão Tex arrastou as palavras, seus olhos prateados cintilando com malícia. Certamente você entende que os tempos são difíceis. Créditos são difíceis de conseguir nos dias de hoje. Jackson cerrou os dentes, os músculos de seu rosto com barba cerrada se tensionando. Nós tínhamos um acordo, barão. Eu limpei sua pequena devastação, seu problema. Agora pague. A risada do barão ecoou pela câmara. Um som como vidro se quebrando. Oh, mas eu tenho algo muito mais valioso do que meros créditos para te oferecer. Ele gesticulou para seus guardas, que desapareceram atrás de uma porta ornamentada. Eu não tenho tempo para jogos, Jackson growled. Minha nave precisa de reparos. E as palavras morreram em sua garganta enquanto os guardas retornavam, empurrando um carrinho de madeira. Sobre ela estava uma das criaturas mais belas que ele já tinha visto. Sua pele era de um verde pálido e delicado. Seu longo e fluido cabelo tinha a cor das sombras da meia-noite. Ela usava um vestido bege revelador que deixava pouco à imaginação, o corpete acentuando suas curvas de uma maneira que fez a boca de Jackson secar. Mas foram seus olhos que o prenderam, ferozes, inteligentes e ardendo com uma raiva mal contida. Conheçam minha filha, Tyla, anunciou o barão com um floreio teatral. Ela tem sido, digamos, mercadoria danificada, desde que um acidente infeliz a deixou paralisada da cintura para baixo. Bastante inútil para mim agora, na verdade. Talvez você possa encontrar algum valor nela. A voz da princesa cortou o ar, como uma lâmina de plasma. Pai, você não pode silenciar o barão Tick. Interrompeu. O acordo está feito. Os guardas ajudam nosso amigo humano a carregar sua nova aquisição em seu navio. Jackson encarou o barão, depois a princesa furiosa. Isso tinha que ser algum tipo de piada de mau gosto. Mas, enquanto observava os guardas manusearem Tyla de forma brusca em uma maca flutuante, ele percebeu que o barão estava falando a sério. Você não pode simplesmente entregar sua própria filha, protestou Jackson, mesmo enquanto sua mente corria por possibilidades. O mercado negro pagaria bem por uma nobre alienígena, paralisada ou não. Acredito que acabei de fazer isso, respondeu o barão suavemente. Agora, a menos que você prefira que meus guardas o escoltem para fora sem nenhuma compensação. A mão de Jackson se moveu instintivamente para uma arma, mas ele forçou-a a voltar para baixo. Ele era bom, mas não o suficiente para lutar contra toda uma cidadela de guardas armados. Tudo bem, ele é mau. Mas isso não acabou, barão. Enquanto seguia os guardas que levavam Tyla em direção ao seu navio, ele podia sentir os olhos dela o penetrando. Quando estavam fora do alcance de audição da sala do trono, ela falou, sua voz baixa e perigosa. Se você pensa que eu vou ser alguma donzela indefesa para você vender ao maior lance, você está gravemente enganado, humano. Jackson encontrou seu olhar, surpreso com o tom firme de sua voz. No momento, estou apenas tentando descobrir como sair dessa rocha sem ser baleada. Podemos discutir seu valor de mercado futuro mais tarde. Algo brilhou em seus olhos. Seria diversão. Antes que ele pudesse analisar isso mais a fundo, eles chegaram à sua nave, o Errante Estelar. Enquanto os guardas transferiam Tyla para seu porão de carga de maneira nada gentil, Jackson não conseguia se livrar da sensação de que sua vida acabara de se tornar exponencialmente mais complicada. Os motores do vagabundo estelar zumbiram ao ganhar vida enquanto Jackson guiava a nave para fora da cidadela do barão. Quando o porão de carga atrás dele, convertido em um espaço de vida improvisado, a princesa Tyla estava encostada na parede, seu elegante vestido se espalhando ao seu redor como luz estelar líquida. Você está cometendo um erro se pensa que pode me vender, ela disse, quebrando o silêncio tenso. Sua voz tinha um tom aristocrático que de alguma forma tornava sua ameaça ainda mais perigosa.
Os comerciantes do mercado negro que você está considerando, eles estão todos no bolso do meu pai. Jackson manteve os olhos nos controles, mas sua mandíbula se apertou, lendo mentes agora, princesa. Por favor, ela zombou. Já vi esse olhar calculista antes, mas eu tenho algo muito mais valioso a oferecer do que qualquer preço que você acha que eu posso valer. Deixe-me adivinhar, sua eterna gratidão. Ele não conseguiu conter o sarcasmo na voz. Informação. A palavra pairou no ar entre eles. Sobre o comércio ilegal de armas do meu pai, seus negócios com os devastadores que você acabou de enfrentar. Tudo. Jackson finalmente se virou para encará-la, estudando-a cuidadosamente. A iluminação ambiente da nave capturou o sutil brilho em sua pele verde pálido e, por um momento, ele se viu distraído pela maneira como seu peito subia e descia a cada respiração. O corpete do vestido dela, fazendo pouco para escondê-la, ele forçou os olhos de volta para o rosto dela. Por que você trairia seu próprio pai? A risada de Tyla era amarga. Aquele homem deixou de ser meu pai no dia em que decidiu que uma filha paralisada não valia nada para seu legado. Ele tem tentado se livrar de mim há meses, através de arranjos matrimoniais com nobres velhos e decrépitos, depois por meio de acidentes cada vez mais trágicos. Esta foi apenas sua última tentativa. E eu sou suposto a confiar em você? Jackson se aproximou, suas botas ecoando no chão de metal. Para o que eu sei, isso é alguma armadilha elaborada. Você não tem muitas opções. Ela respondeu, um toque de satisfação se infiltrando em sua voz. O reator da sua nave está falhando. Eu consigo ouvir a irregularidade nas harmônicas do motor. Você precisa de créditos para reparos e minhas informações poderiam te render o suficiente para comprar 3 novas naves. Jackson xingou baixinho. Ela estava certa sobre o reator. Ele esperava consertá-lo com o pagamento do pai dela. Certo, fale. Ainda não. Os olhos dela brilhavam com inteligência. Primeiro, precisamos fazer um acordo. Eu te darei tudo o que sei sobre as operações do meu pai. Mas em troca, você me ajuda a acessar certas instalações médicas restritas. Há uma tecnologia experimental que poderia me ajudar a andar novamente. E por que eu não deveria simplesmente torturar a informação de você? A ameaça era vazia e ambos sabiam disso. O sorriso de Tylas era afiado como uma lâmina. Porque Jackson leu, eu fiz minha pesquisa sobre você. Você é muitas coisas. Mercenário, contrabandista, ocasional herói dos oprimidos. Mas você não é esse tipo de monstro. Além disso, ela se moveu ligeiramente, o movimento fazendo com que seu vestido escorregasse ainda mais de um ombro. Acho que poderíamos nos ajudar de muitas maneiras. Jackson sentiu o calor subir ao seu rosto e amaldiçoou a traição de seu corpo. Essa princesa alienígena era perigosa de mais de uma maneira. Pare com isso. Pare com o quê? Sua inocência era claramente fingida, mas havia algo brincalhão em sua expressão agora. Estou apenas me acomodando. Não é minha culpa. Os homens humanos são tão facilmente distraídos. Você está machucado, lembra? Apenas da cintura para baixo. A voz dela caiu para um sussurro sedutor. Tudo o mais funciona muito bem. Jackson passou a mão pelo cabelo tentando se concentrar. Vamos nos ater aos negócios. Que tipo de informação estamos falando? A expressão de Tylas se tornou séria. Suficiente para derrubar toda a sua operação. Manifestos de envio, contatos de oficiais corruptos, contas ocultas, tudo. Mas teremos que nos mover rápido. Assim que ele perceber que estou realmente ajudando você em vez de ser vendido, ele enviará caçadores. Ótimo, simplesmente ótimo. Jackson verificou a direção, traçando um curso para longe do território dos áridos. E essas instalações médicas que você mencionou na estação Nexus 9, não é longe, mas é fortemente vigiada. Entrar não será fácil. Nunca é. Ele se pegou sorrindo, apesar da situação. Sabe, princesa, você não é o que eu esperava. E o que você esperava? Uma nobre indefesa, soluçando, que implorasse por socorro. Nada disso. Desculpe desapontar. Ela não parecia nada arrependida. Ah, você não está desapontando nem um pouco. A palavra escapuliu antes que ele pudesse impedi-la. E ele viu as bochechas dela escurecidas com o que ele presumiu ser o equivalente alienígena de um rubor.
Um silêncio confortável caiu entre eles, quebrado apenas pelo zumbido constante da nave. Jackson se pegou roubando olhares para ela quando achava que ela não estava olhando, admirando a maneira como ela se mantinha com dignidade, apesar de suas circunstâncias. Ele o pegou uma vez e levantou uma sobrancelha, fazendo-o desviar o olhar rapidamente. Devemos alcançar o espaço neutro em cerca de 6 horas, ele disse, limpando a garganta. E você deveria descansar. Você está oferecendo-me carregar para a cama, Jackson Reed? O tom dela era provocador, mas havia algo mais ali também. Uma pitada de vulnerabilidade genuína. Se você precisar de ajuda, sim. Ele tentou manter a voz profissional, mas algo me diz que você descobriu maneiras de se virar sozinha. Homem inteligente, ela usou os braços para ajustar sua posição. Movimentos graciosos, apesar de suas limitações. Mas talvez eu aceite essa oferta um dia. A estação Nexus 9 se erguia diante deles, uma estrutura maciça de metal brilhante e campos de energia pulsantes. Jackson guiou o Vagrant estelar pelos procedimentos de atracação enquanto Tylas estudava os esquemas da estação em uma tela holográfica. A instalação médica fica na seção K7, disse ela, com os dedos dançando pela projeção. Mas há um problema. O supervisor da estação é Lord Darius Krell. As mãos de Jackson se apertaram nos controles. O mesmo Krell que comanda metade das operações ilegais neste setor? O mesmo. Os lábios de Tylas se curvaram em um sorriso cúmplice. E ele tem tentado adquirir os contratos de armas do meu pai há anos. Antes que Jackson pudesse responder, o sistema de comunicação do navio estalou e ganhou vida. Uma mensagem apareceu na tela. Um convite para se encontrar com o próprio Lord Krell, junto com uma oferta que fez os olhos de Jackson se arregalarem. 5 milhões de créditos, ele sussurrou, apenas para te entregar a ele. A voz de Tyler era cuidadosamente neutra. E você está tentado, Jackson Reed? Ele se virou para encará-la, absorvendo sua pose elegante apesar de sua limitação ao assento improvisado que haviam feito. Após os últimos dias, ele se acostumou com a presença dela, com suas trocas verbais que sempre pareciam carregar um subtexto de algo mais. Sabe o que é interessante? Ele disse, ignorando a pergunta dela. A oferta de Krell é exatamente o que valem os contratos de armas do seu pai, quase como se ele soubesse que informações você está carregando. Muito observadora, ela ajustou seu vestido, um movimento atraindo deliberadamente o olhar dele. Krell tem espiões em todos os lugares, mas não sabe de tudo. Já enviei cópias dos dados do meu pai para locais seguros. Se algo acontecer comigo, isso se tornará público. O sorriso de Krell se tornou predatório. Além disso, a tecnologia médica experimental que mencionei não serve apenas para tratar paralisia. É uma inovação em interface neural que tanto Krell quanto meu pai dariam tudo para ter. Jackson passou a mão pelo cabelo, um gesto que Tylas havia aprendido a reconhecer como um sinal de frustração. Você não poderia ter mencionado isso antes? Você teria acreditado em mim? Ela estendeu a mão, segurando a dele enquanto ele passava perto dela. A pele dela estava fria contra a dele, enviando um arrepio inesperado por todo o seu corpo. Além disso, eu precisava ter certeza. Certeza do quê? De que você é o tipo de homem que eu pensei que era. O polegar dela traçava padrões em sua palma. O tipo que vê além da superfície. Além de uma princesa alienígena paralisada que supostamente não é nada além de um fardo. Jackson se viu se aproximando, atraído por algo em seus olhos. E que tipo de homem é esse? O tipo que está prestes a me ajudar a roubar tecnologia médica revolucionária bem debaixo do nariz de um dos mais perigosos senhores do crime do setor. O sorriso dela era ao mesmo tempo desafiador e convidativo. A menos que você prefira aqueles 5 milhões de créditos. Ele riu, surpreendendo os dois. Sabe, princesa, estou começando a achar que seu pai era um tolo ainda maior do que eu inicialmente pensei. Oh, a sobrancelha dela arqueou-se elegantemente. Ele a via como mercadoria danificada, um fardo a ser descartado. Jackson se inclinou com o rosto perto do dela. Mas eu vejo potencial. Uma mente afiada o suficiente para superar tanto seu pai quanto Krell. A coragem de arriscar tudo por uma chance de mobilidade. E a respiração dela hesitou ligeiramente.
E alguém que me faz esquecer que ela deveria ser um fardo toda vez que abre a boca para me desafiar. Um profundo rubor esmeralda se espalhou por suas bochechas, mas seus olhos brilhavam com travessura. Só quando eu abri a boca, "Não comece." Ele avisou, mas não conseguiu evitar sorrir. "Precisamos nos concentrar. Como você propõe que entremos nesta instalação médica?" Tyla ativou outra exibição holográfica. Esta está mostrando os padrões de segurança da estação. O convite de Krell é, na verdade, perfeito. Ele vai esperar que você o rejeite ou tente negociar. Em vez disso, você vai aceitar. Enquanto eu uso os túneis de manutenção para acessar cassete, há um elevador de serviço que é perfeito para alguém que é bom com a força da parte superior do corpo. Ela demonstrou levantando-se facilmente apenas com os braços. Vou precisar que você crie uma distração quando eu chegar ao laboratório. Jackson observou seus movimentos, admirando tanto sua capacidade física quanto seu raciocínio estratégico. E o que acontece quando Krell percebe que o enganamos? Até lá, teremos ou conseguido ou estaremos mortos. Ela deu de ombros. O movimento fez com que seu vestido escorregasse um pouco. Mas eu não acho que vamos falhar. Tanta confiança. Até eu mesmo. Sempre. Em você. Os olhos dela encontraram os dele, de repente sérios. Mais do que eu esperava ter em alguém. O momento se estendeu entre eles, pesado, com possibilidades não ditas. Finalmente, Jackson limpou a garganta. Vamos precisar de suprimentos e você vai precisar de algo menos conspícuo para vestir. Você está dizendo que meu traje real não é adequado para rastejar pelos túneis de manutenção? Ela fez uma expressão exagerada. E eu pensei que você gostasse da vista. Tyla. Ela corrigiu suavemente. Depois de tudo que passamos, acho que você ganhou o direito de usar meu nome. Tyla. Ele testou o nome, gostando de como soava. Devemos nos preparar. Krell não é conhecido por sua paciência. Não, ela concordou, sua expressão se tornando pensativa. Mas então eu também não sou. Especialmente não quando estou tão perto de andar novamente. De poder, ela hesitou, seu significado claro na maneira como seus olhos percorriam ele. Jackson engoliu em seco e forçou-se a se concentrar nos planos da missão. Mas parte dele não conseguia deixar de se perguntar como seria vê-la andar. Observar seu movimento com a mesma graça que ela demonstrava mesmo enquanto estava confinada a sentar. Dançar com ela, talvez. A tecnologia médica roubada zune suavemente na enfermaria improvisada dos vagabundos estelares. Sua interface neural brilha com uma suave luz azul enquanto se integra ao sistema nervoso de Tyla. Jackson observava as telas de diagnóstico, sua expressão uma mistura de preocupação e fascínio. Como é? Ele perguntou, observando o rubor se espalhando pela pele verde pálida dela. Estranho, Tyla respirou, seus dedos segurando as bordas da mesa de exame. É como se cada terminações nervosas estivesse despertando de uma só vez. Eu posso sentir minhas pernas novamente, mas há algo mais. Ela hesitou, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que fez sua respiração parar. O aprimoramento neural parece estar afetando mais do que apenas suas funções motoras. Jackson observou, estudando as leituras. Todo o seu sistema sensorial está sendo amplificado. Você não tem ideia, ela sussurrou, estendendo a mão para ele. No momento em que suas peles se tocaram, ela ofegou. Doutor, as anotações do Ben mencionaram possíveis efeitos colaterais. Ele interrompeu, tentando manter a distância profissional apesar da eletricidade que parecia surgir entre eles. Esse nível de estimulação neural não foi documentado. Talvez, Tyla disse, com a voz rouca. Ele nunca tenha testado isso em alguém da minha espécie. Ou talvez, ela se ergueu com uma força notável, o vestido médico grudando em sua pele agora febril. Talvez ele nunca tenha testado isso em alguém que já tivesse sentimentos tão fortes por seu cuidador. Jackson engoliu em seco. Tyla, você não está pensando com clareza. A melhoria neural está afetando seu julgamento. Não. Ela o interrompeu, sua mão apertando a dele. Não está afetando meu julgamento. Está apenas intensificando tudo o que eu já sentia, tornando impossível me esconder atrás de palavras inteligentes e olhares sutis.
Os controles ambientais da nave parecem estar com mau funcionamento, pois a temperatura na sala médica estava cerca de 20 graus mais alta do que o normal. Jackson tentou se concentrar nas leituras médicas, mas a presença de Tyla exigia sua atenção. Precisamos monitorar o processo de integração. Ele conseguiu. Certifique-se de que não haja complicações perigosas. A única complicação perigosa, Tyla disse, puxando-se mais perto dele com sua força aprimorada, é que se você não me beijar em breve, eu posso realmente entrar em combustão. Isso é o aprimoramento neural falando, não é? Ela levantou uma sobrancelha. Então, por que sua frequência cardíaca está elevada? Por que suas pupilas estão dilatadas? O aprimoramento pode estar amplificando minhas necessidades, Jackson, mas não as criou. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela agora reconhecia como tanto frustração quanto atração. Não era assim que eu queria que isso acontecesse, como você queria que acontecesse. Os dedos dela traçam padrões em seu braço, cada toque enviando arrepios por ambos. Após um devido cortejo, alguma cerimônia nobre, caso você tenha esquecido e eu tenha sido literalmente dado a você, foi uma piada. Não me lembre, ele rosnou. Por que não? É bastante poético, não é? O sorriso dela era triunfante. Meu pai achava que estava punindo nós dois, mas na verdade ele me deu exatamente o que eu precisava. Alguém que via meu potencial em vez das minhas limitações. Alguém que me ajudou a me tornar inteiro novamente. Você nunca esteve quebrado, disse Jackson com fervor. Paralisado ou não, você sempre foi a pessoa mais capaz que eu já conheci. E agora? Ela gesticulou para suas pernas, que estavam começando a responder aos seus comandos. Agora que posso sentir tudo, mover tudo. Sua voz caiu para um sussurro. Agora que cada terminação de nervo no meu corpo está gritando pelo seu toque, Jackson gemeu. Você vai ser a minha morte, princesa. Pelo contrário, ela ronronou. Acho que vou ser a vida de vocês. Agora, você vai continuar fingindo que isso não é exatamente o que ambos queremos. Ou ele a beijou. O aprimoramento neural fez com que cada sensação fosse explosiva. O sistema nervoso aprimorado de Tylas transmitia cada toque, cada respiração, cada batida do coração com clareza cristalina. Ela podia sentir a barba áspera em sua mandíbula, o calor de sua pele, a maneira como seu pulso acelerava para acompanhar o dela. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, os olhos de Tyla brilhavam com uma luz interior. Um efeito colateral da melhoria neural respondendo ao seu estado emocional elevado. Bem, ela disse, sua voz trêmula, mas divertida. Suponho que essa é uma maneira de testar a resposta do sistema à estimulação. Devemos realmente fazer mais testes diagnósticos, disse Jackson, não parecendo muito convencido. Eu planejei realizar testes extensivos, Tylas o assegurou. Sua força aprimorada permitindo que ela o puxasse mais perto novamente. Testes muito minuciosos, muito detalhados para a ciência, é claro. Claro, ele concordou, incapaz de conter um sorriso. Mas primeiro precisamos garantir que a melhoria esteja devidamente integrada. Não vou arriscar sua saúde. Não importa o quão persuasiva você esteja. Tudo bem. Ela suspirou dramaticamente. Mas você deve saber que, de acordo com essas leituras, o contato físico com você parece estar estabilizando os padrões neurais. Quase como se fôssemos feitos para ser compatíveis. Ela tocou o rosto dele suavemente. Como se a cruel piada do meu pai fosse, na verdade, a maneira do universo de juntar duas peças de um quebra-cabeça. Essa é uma maneira bastante romântica de ver as coisas. Sou uma princesa, ela o lembrou. O romance está no meu sangue, junto com uma atração aparentemente avassaladora por mercenários humanos teimosos, que me tratam como uma pessoa em vez de um fardo. Os alarmes de aviso nos equipamentos médicos startled tanto Jackson quanto Tylas de seu momento íntimo. As luzes de Tylas piscavam nas telas de diagnóstico, enquanto as leituras neurais de Tylas começavam a flutuar perigosamente. Algo está errado, murmurou Jackson, rapidamente analisando os dados. A melhoria está se desestabilizando. Tyla apertou seu braço com força e uma dor passou por suas feições. Eu posso sentir isso. É como se meu sistema nervoso estivesse tentando rejeitar a tecnologia, mas seus olhos se arregalaram ao notar algo peculiar. Jackson,
Olhe para as leituras quando você está me tocando em comparação com quando não está. Ele seguiu o olhar dela até o display do padrão neural. Então, quando eles mantinham contato físico, as leituras dela se estabilizavam quase imediatamente. No momento em que se separaram, a desestabilização começou novamente. Isso é inesperado, ele disse, puxando-a inconscientemente para mais perto à medida que as leituras melhoravam. O aprimoramento parece estar usando nossa conexão física como um ponto de ancoragem. Claro que é. Tylas riu fracamente, pressionando-se contra seu peito. O universo tem um senso de humor bastante distorcido, não tem? Primeiro, meu pai me entrega como uma piada. E agora a tecnologia que deveria me libertar aparentemente exige que eu permaneça fisicamente ligada a você. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Precisamos encontrar uma solução mais permanente, disse Jackson, tentando manter seu foco profissional, apesar do calor distrativo do corpo dela contra o seu. Não podemos exatamente ficar assim para sempre. Podemos? O tom dela era brincalhão, mas havia um toque de vulnerabilidade por trás disso. Seria tão terrível assim? Antes que ele pudesse responder, os alarmes de proximidade da nave soaram. Múltiplas embarcações estavam se aproximando, e suas assinaturas de energia correspondiam tanto às forças de Krell quanto à frota do Barão Tex. Hora perfeita. Jackson rosnou, alcançando os controles da nave enquanto mantinha um braço firmemente em volta de Tylas. Você acha que consegue lidar com a navegação enquanto eu me concentro nas armas? Veja, ela zombou, seus dedos dançando pelo console mais próximo. Eu estava pilotando cruzeiros de luxo antes de você roubá-los. Eu nunca roubei um cruzeiro de luxo, não? E quanto ao Celestial Dawn, aquilo foi um salvamento legítimo. A conversa deles foi interrompida pela primeira salva de fogo inimigo. Jackson puxou o navio com força para a bombordo, mantendo Tylas firme contra ele enquanto eles desviavam dos ataques. A proximidade forçada e incomum deles acabou funcionando a seu favor. Eles se moviam como uma única unidade, antecipando as ações uns dos outros com uma precisão impressionante. Eles estão tentando nos cercar, observou Tylas, seu sistema nervoso aprimorado, permitindo que ela processasse dados táticos em velocidades notáveis. Os navios de Krell estão nos levando em direção às forças do meu pai. Ainda bem que não estamos indo para nenhum dos lados. Então, Jackson sorriu, sua mão livre ativando uma série de controles. Lembra daquelas modificações que você chamou de desnecessariamente chamativas na semana passada? Aqueles que provavelmente explodiriam nosso motor. Os olhos dela se estreitaram. Jackson, não ouse, ele ousou. O motor dos vagabundos estelares gritou enquanto os moduladores de empuxo experimentais se ativaram, fazendo com que eles disparassem seus Warhunai por uma brecha na formação inimiga que, tecnicamente, não deveria ser possível de navegar. Os reflexos aprimorados de Tila eram a única coisa que os impediu de colidir com várias embarcações que os perseguiam. Você está louca? Ela ofegou, meio rindo, meio aterrorizada, brilhantemente, maravilhosamente louca. Você adora isso, ele respondeu, então congelou ao perceber o que havia dito. Sim, ela disse suavemente, aproveitando um momento de relativo calmaria para virar o rosto dele em direção ao dela. Eu quero. O momento se estendeu entre eles, pesado de significado, até que outra explosão abalou o navio. Precisamos encontrar um lugar para nos esconder, disse Jackson, relutantemente focando na situação deles. Em algum lugar podemos pesquisar uma solução permanente para os problemas de estabilidade das melhorias. Eu posso conhecer um lugar, pensou Tylas. Há uma estação de pesquisa na borda externa. Está tecnicamente abandonada, mas eu sei com certeza que um grupo de cientistas renegados ainda opera lá. Eles se especializam em biotecnologia experimental. Deixe-me adivinhar. Pesquisas não totalmente legais. Eu saberia sobre isso se fosse. Ela sorriu de forma sarcástica. Além disso, eles me devem um favor. Posso ter negligenciado mencionar a localização deles para meu pai quando ele estava conduzindo uma de suas purgas. Seu pai realmente é uma peça e tanto, não é? Em dados. Embora eu deva agradecê-lo, sua última piada cruel realmente me levou até você. Ela se aproximou mais.
suspirando contente enquanto o contato deles estabilizava ainda mais suas leituras neurais. Mesmo que precisemos descobrir uma maneira de tornar essa conexão permanente sem exigir contato físico constante. Sobre isso, Jackson disse com a voz rouca: mesmo que encontremos uma maneira de estabilizar a melhoria sem isso, você gostaria de ficar com você. Ela completou seu pensamento. Seu sistema nervoso aprimorado captando sua frequência cardíaca elevada. Jackson Reed, você está tentando perguntar se eu quero tornar esse arranjo permanente de uma forma mais oficial? Talvez. Ele conseguiu soar ao mesmo tempo confiante e incerto. Uma combinação de estilo que achei infinitamente encantadora. Quero dizer, nós trabalhamos bem juntos. E há obviamente atração. E você é a única pessoa que já me viu como mais do que apenas um fardo ou uma moeda de troca. Ela interrompeu suavemente. A única que viu meu potencial, que me ajudou a realizá-lo, mesmo que encontremos uma maneira de estabilizar esse aprimoramento sem contato constante, eu não vou a lugar nenhum. Outros impactos abalam o navio, lembrando-os de sua busca. Primeiro as coisas importantes, disse Jackson, traçando um curso para a borda externa. Precisamos despistar nossos admiradores e encontrar esses cientistas seus. Nossos admiradores certamente podem tentar nos seguir, disse Tylas com confiança, suas mãos se movendo em perfeita sincronia com as dele nos controles. Mas eles não têm chance contra nós juntos. A instalação do cientista renegado era um labirinto de corredores abandonados e laboratórios reaproveitados, escondida dentro de um asteroide na borda do espaço conhecido. A doutora Elena Reed, a pesquisadora principal, estudava a exibição holográfica dos padrões neurais de Tylas com um crescente fascínio. Isso é sem precedentes, ela murmurou, ajustando seus óculos de armação grossa. A melhoria não é apenas estável, está evoluindo, e esses níveis hormonais. Ela lançou um olhar para Tylas, que estava praticamente sentado no colo de Jackson na mesa de exame. Parabéns são devidos, eu acredito. Jackson congelou. O quê? A mão de Tyla apertou seu braço, seu sistema nervoso aprimorado praticamente vibrando de excitação. Estou grávida? De fato, o sorriso do Dr. Reed era genuíno. E parece que a gravidez está ajudando a estabilizar o aprimoramento neural. O feto está agindo como uma ponte natural entre o seu sistema nervoso modificado e a biologia humana de Jackson. Isso é possível? Jackson perguntou, sua mente girando. Aparentemente é mais do que possível, Dr. Reed respondeu. É exatamente o que seus corpos precisavam. A melhoria buscava estabilidade através do contato físico, mas a gravidez proporciona uma conexão biológica permanente que satisfaz esses requisitos. Tylas se moveu nos braços de Jackson, sua pele praticamente brilhando com uma combinação de alegria e desejo intensificado. Isso explica a necessidade aumentada de contato. Dr. Reed acenou com a cabeça profissionalmente. A gravidez está amplificando os efeitos das melhorias nos seus níveis hormonais. Você precisará de contato íntimo regular com Jackson para manter a estabilidade ideal. Pense nisso como terapia prescrita. Ordens do doutor? A voz de Tylas era inocente, mas seus olhos brilhavam com travessura ao sentir o aumento da frequência cardíaca de Jackson. Precisamente. O Dr. Reed começou a coletar os tablets de dados. Vou precisar fazer mais testes, mas primeiro, os alarmes de segurança da instalação de repente dispararam. Eles nos encontraram, rosnou Jackson, já se movendo em direção à porta com Tylas, acompanhando seus movimentos de forma fluida. A proximidade forçada deles os tornara extraordinariamente coordenados. Pegue a saída de emergência, ordenou o Dr. Reed, ativando os protocolos de segurança. Vou apagar os dados. Eles não podem saber sobre o bebê, um híbrido humano alienígena bem-sucedido com capacidades neurais aprimoradas. Seria um assunto de pesquisa tentador demais para Krell ou o Barão Tex. O rosto de Tylas se endureceu ao mencionar seu pai. Ele queria se livrar de mim como um fardo. Agora carrego o futuro de duas espécies dentro de mim. Irônico, não é? Jackson os guiou pelo bairro com um braço em volta de Tylas enquanto o outro segurava sua arma pronta. Sua piada cruel levou a algo revolucionário. Falando em revolução, Tylas disse ao chegarem ao hangar: Eu tenho uma ideia, porque sinto que não vou gostar disso.
Porque você está aprendendo, ela sorriu, puxando-o em direção à nave. Mas você vai fazer isso de qualquer jeito, porque me ama. Tão óbvio, né? Tão óbvio quanto o fato de que estou carregando seu filho, a expressão dela suavizou. Nosso filho, uma mistura perfeita do potencial humano e alienígena. Eles chegaram ao vagante estelar, justo quando a primeira explosão abalou a instalação. Assim que entraram, Tylas imediatamente acessou o array de comunicação da nave. "O que você está fazendo?" perguntou Jackson, mantendo o contato físico necessário enquanto se preparava para a decolagem. Transmissão. Seus dedos voaram pelos controles, para todos. A verdade sobre os negócios de armas do meu pai, as operações de Krell e, mais importante, a prova de que humanos e alienígenas podem criar algo belo juntos. Vamos começar uma revolução social enquanto estamos correndo por nossas vidas? Por que não? Seus olhos brilhavam com determinação. Meu pai achava que eu não valia nada porque estava paralisada. Krell achava que eu era apenas uma moeda de troca. Mas você viu meu potencial. Agora é hora de todos os outros também verem. A nave decolou enquanto os primeiros vasos inimigos apareciam no campo de asteroides. Jackson habilidosamente se esquivou dos destroços enquanto Tylas cuidava das comunicações e dos sistemas de defesa. Seus movimentos perfeitamente sincronizados graças ao contato constante. "Você sabe", Jackson disse enquanto desviavam de mais uma salva de tiros. "Quando eu aceitei você como pagamento por aquele trabalho, não esperava acabar começando uma família em uma revolução." Desapontada, Tylas perguntou, embora seus sentidos aprimorados lhe dissessem exatamente como ele se sentia. Empolgado, ele corrigiu, puxando-a para mais perto enquanto faziam a transição para o hiperespaço. "Embora devêssemos provavelmente discutir os planos do casamento em algum momento. Quero dizer, se você quiser, Jackson Reed." Ela interrompeu, virando-se para encará-lo com uma expressão divertida. "Estou carregando seu filho. Eu literalmente não consigo funcionar direito sem o seu toque. E estou prestes a derrubar o regime corrupto do meu pai com você. Acho que já passamos um pouco do namoro tradicional. Isso é um sim? Isso é um. Você está preso a mim para sempre. Você, ser humano maravilhoso, que viu além das minhas limitações e me deu tudo o que eu nunca soube que precisava. Eu consigo viver com isso." Ele sorriu, mas se tensionou quando outro alarme soou. "Mas primeiro, precisamos lidar com a frota de navios que nos segue." Tylas já havia terminado de ajustar seus escudos. "Por favor, eles não têm chance contra nós agora. Não estamos mais lutando apenas por nós mesmos." A mão dela descansou brevemente em seu estômago antes de voltar aos controles. "Estamos lutando pelo futuro. Um futuro onde ninguém é visto como um fardo. Onde o potencial não é limitado por preconceito ou deficiência. O futuro do qual a criança pode se orgulhar", Jackson concordou. "E juntos eles se voltam para enfrentar os desafios que estão por vir. O vínculo deles está mais forte do que nunca." O array de comunicação do vagabundo estelar zumbia constantemente com mensagens que chegavam. As transmissões da Tylas ressoaram em todo o setor, atraindo respostas de outros que enfrentaram discriminação semelhante e daqueles inspirados por sua história. "Outra célula de resistência acaba de fazer contato." Tylas anunciou de sua posição no colo de Jackson. Seus dedos dançavam pela interface holográfica. Ex-militares dispensados por várias deficiências, e eles querem ajudar. Jackson aninhou-se em seu pescoço, em parte por afeto, e em parte porque a necessidade constante de contato tornara tal intimidade tão natural quanto respirar. Seu pai vai se arrepender de ter dispensado tantas pessoas capazes. Ele já se arrepende, ela murmurou, inclinando-se contra ele enquanto ondas de prazer percorriam seu sistema nervoso aprimorado. "Nossa última inteligência sugere", ela ofegou de repente, seu corpo se tensionando. A Tyla, a preocupação de Jackson se transformou em espanto quando os sensores da nave começaram a registrar leituras de energia sem precedentes emanando de seu corpo. O aprimoramento neural, amplificado pelos hormônios da gravidez, começou a se manifestar de maneiras inesperadas. As telas holográficas ao redor dela respondiam aos seus pensamentos, dados fluindo mais rápido do que deveria ser possível. Sua pele verde pálido brilhava com uma luz interna,
e seus olhos ardiam com um poder recém-descoberto. Eu posso sentir tudo, ela sussurrou. Os sistemas da nave, o espaço ao redor. Jackson, acho que consigo perceber os movimentos das frotas perseguidoras antes que eles os façam. Ele a segurou mais forte, fornecendo o âncora física que ela precisava enquanto seus poderes se expandiam. A gravidez deve estar acelerando o desenvolvimento das melhorias. Os dados do Dr. Reed sugeriam que isso poderia acontecer, mas não tão rápido. Não é apenas a melhoria agora. Tyla guiou sua mão sobre seu abdômen levemente inchado. Nosso filho, posso sentir a consciência dele se fundindo com a tecnologia, criando algo completamente novo. A ponte perfeita entre a adaptabilidade humana e o potencial alienígena. Um alarme de aviso soou. A nave insígnia do Barão Tex acabara de emergir do hiperespaço, liderando uma frota de naves de guerra. O momento perfeito para um teste, disse Jackson. Mas Tyla já estava se movendo. Através da conexão física constante entre eles, ele podia sentir ecos de suas novas habilidades. A maneira como ela percebia o espaço como um meio maleável. Como ela poderia prever a trajetória e a intenção através de alguma combinação impossível de processamento neural, aprimorado no instinto materno. O vagabundo estelar se movia como um ser vivo sob seu controle, evitando sem esforço a primeira salva de fogo. Mas em vez de correr, Tyla fez algo inesperado. Ele se conectou com suas novas habilidades, tocando os sistemas das naves inimigas. "O que você está fazendo?" perguntou Jackson, fascinado, mostrando a eles o que precisam ver. A voz dela havia adquirido uma qualidade etérea. A verdade sobre o que acontece quando você subestima aqueles que considera quebrados. As armas das frotas inimigas foram desligadas enquanto suas tripulações assistiam aos dados sendo transmitidos para suas telas. Prova dos crimes do Barão Tex, evidências de sua traição ao seu próprio povo e, mais importante, exames médicos mostrando o desenvolvimento milagroso do filho de Tyla e Jackson. "Eles estão recuando", observou Jackson, maravilhado. "Todos, exceto o navio insígnia do seu pai." "Claro." Tyla sorriu, embora houvesse firmeza em sua voz. "Ele é orgulhoso demais para admitir que estava errado. Sobre mim, sobre os humanos, sobre tudo." A voz do barão estalou pelo sistema comum. "Você se atreve a virar minha própria frota contra mim. Você não é nada além de um aleijado que eu deveria ter eliminado anos atrás." "Não, pai," Tyla respondeu, suas habilidades aprimoradas levando suas palavras diretamente para o sistema de comunicação de cada nave. "Eu sou o que acontece quando alguém vê potencial em vez de fraqueza. Quando o amor substitui a crueldade, quando uma piada se torna um milagre." Ela se virou para Jackson, seus olhos brilhando com poder e desejo. "Eu preciso de você," ela sussurrou. "O bebê, a melhoria. E tudo é mais forte quando estamos completamente conectados." Entendemos imediatamente, puxando-a para um beijo apaixonado que enviou ondas de energia cascata pelos sistemas da nave. O vínculo deles, físico e emocional, amplificou suas habilidades a novos patamares. Através da conexão, compartilharam a experiência do que aconteceu a seguir. Tyla estendeu sua consciência aprimorada, apoiada pela presença inabalável de Jackson, e simplesmente desligou a nave de seu pai. Todo o sistema, toda a arma, todo o motor, todos desativados com um pensamento. Impossível. A voz do barão era mal um sussurro. "Não." Tyla o corrigiu. "Potencial. A própria coisa que você nunca viu em mim." A coisa que Jackson reconheceu desde o início. Os navios aliados com os quais haviam contatado nas semanas anteriores começaram a emergir do hiperespaço, cercando a nave-mãe desativada. O timing deles não era coincidência. Tyla havia coordenado tudo por meio de suas habilidades aprimoradas. Seu reinado de crueldade termina hoje, e algo novo começa. Um futuro onde ninguém é descartado, onde as diferenças são celebradas, onde as piadas se tornam destino. Jackson a segurou perto, maravilhado com o quanto a mulher que ele uma vez considerou um fardo se tornara a força mais poderosa de mudança que o setor já havia visto. "Eu te amo," ele murmurou contra a pele dela, sentindo a energia do vínculo deles surgir em resposta. "Eu sei,"
Ela respondeu com um sorriso que conseguia ser ao mesmo tempo triunfante e sedutor. Agora me leve para nossos aposentos. Esta princesa grávida, aprimorada e anteriormente paralisada, precisa de um tempo a sós com seu humano, antes de terminarmos de revolucionar o setor. A interrogatório do Barão Tex revelou uma verdade mais sinistra do que qualquer um poderia imaginar. Os negócios de armas, a discriminação contra os imperfeitos, tudo isso fazia parte de um plano maior orquestrado por um antigo conselho alienígena conhecido como a Diretiva da Pureza. Eles têm manipulado sociedades por séculos, explicou Tyla aos líderes da resistência reunidos. Suas habilidades aprimoradas permitindo-lhe processar a complexa teia de conspiração, mesmo enquanto mantinha seu contato físico necessário com Jackson, mantendo as espécies separadas, promovendo a pureza genética, prevenindo o próprio tipo de união que criou isso. Ela gesticulou para sua barriga agora proeminente, onde a presença do filho havia transformado seu aprimoramento neural em algo sem precedentes. A diretiva acredita que misturar espécies os tornará mais fracos, acrescentou Jackson, com o braço protetivamente em torno de Tyla. Eles nunca consideraram que isso poderia torná-los mais fortes. A confrontação final ocorreu no coração da estação secreta da diretiva. Tyla, quase 8 meses grávida, estava com Jackson no centro de controle, seu vínculo amplificando suas habilidades a níveis que faziam até os antigos alienígenas hesitar. Para ousar desafiar milênios de cuidadoso cultivo genético, o líder da diretiva, um ser de pura energia, exigiu: não. Tyla respondeu, sua pele brilhando com poder enquanto Jackson assegurava: ousamos provar que você está errado. Veja, através de suas habilidades aprimoradas, ela lhes mostrou tudo, não apenas dados, mas experiência. No momento em que Jackson a viu pela primeira vez como potencial em vez de paralisia, a maneira como o amor deles transformou uma piada cruel em um milagre, a mistura perfeita de adaptabilidade humana e avanço alienígena crescendo dentro dela. Impossível, sussurrou o líder. Foi isso que meu pai disse. Tyla sorriu. Antes de mostrarmos a ele um caminho melhor, a batalha que se seguiu não foi travada com armas, mas com a verdade. Tyla e Jackson, com seu vínculo mais forte do que nunca, usaram sua conexão para transmitir a realidade por toda a galáxia. Séculos de manipulação expostos, a beleza da diversidade revelada, o poder de ver potencial onde outros viam apenas limitações. O poder da diretiva desmoronou, não através da violência, mas através da compreensão. Espécies que haviam sido mantidas separadas por gerações começaram a se conectar umas com as outras. Aqueles que haviam sido rotulados como imperfeitos viram suas características únicas celebradas em vez de rejeitadas. Um mês depois, no recém-estabelecido centro médico da unidade, que antes ficava na cidadela do Barão Tex, Tyla entrou em trabalho de parto. A intensificação está enlouquecendo. Ela ofegou, agarrando-se a Jackson enquanto ondas de sensação sobrecarregavam seu sistema nervoso aprimorado. Eu consigo sentir tudo. Foque em mim, ele murmurou. Seus anos de contato físico constante, tornando a conexão deles mais profunda do que nunca. Assim como sempre, o nascimento em si foi um milagre que atraiu observadores de toda a galáxia. À medida que seu filho entrava no mundo, o aprimoramento neural de Tyla pulsava com um poder sem precedentes, tocando todos os sistemas de monitoramento da instalação. A filha deles era perfeita, com pele verde pálido como a da mãe, o cabelo escuro do pai e olhos que pareciam conter a sabedoria de ambas as espécies. No momento em que ela foi colocada nos braços de Tyla, com Jackson segurando os dois, cada peça de tecnologia na sala respondeu à sua presença. Ela é linda. Jackson sussurrou, observando sua filha já começando a mostrar sinais tanto de capacidades neurais aprimoradas quanto de adaptabilidade humana. Ela é a esperança, Tyla corrigiu, seus próprios poderes harmonizando-se com os da criança. Prova viva de que o maior potencial vem de abraçar as diferenças em vez de temê-las. O Barão Tex, agora reformado e trabalhando para desfazer o dano que causou, foi autorizado a conhecer sua neta. No momento em que a viu, seus preconceitos anteriores desmoronaram completamente. Eu fui um tolo, admitiu,
observando a criança já começando a manipular sistemas próximos com um pensamento. Eu dei meu maior tesouro como uma piada, nunca vendo o potencial para algo extraordinário. Esse é o passado, disse Tylas firmemente, inclinando-se para o abraço de Jackson, enquanto sua filha demonstrava habilidades que nenhuma das espécies havia mostrado antes. O futuro é sobre ver potencial em todos os lugares, em todos. Como se entendesse, sua filha estendeu tanto sua pequena mão quanto suas habilidades em desenvolvimento. Tocando o coração de seu avô de mais de uma maneira, a história da princesa paralisada e do humano que viu seu potencial se tornou uma lenda, ensinada nas escolas de toda a galáxia como o momento em que tudo mudou. As espécies começaram a se misturar livremente, celebrando suas diferenças em vez de temê-las. A tecnologia de aprimoramento neural, refinada através da compreensão da gravidez de Tylas, ajudou incontáveis outros a superarem suas limitações. Mas talvez o maior legado tenha sido o mais simples. A verdade de que o amor vê potencial onde outros veem problemas, e que às vezes as piadas mais cruéis podem levar aos destinos mais bonitos. Você sabe, Jackson disse em uma noite, observando sua filha demonstrar mais uma combinação impossível de habilidades humanas e alienígenas, eu nunca recebi pelo aquele trabalho original. Tylau riu, puxando-o para um beijo que enviou ondas de choque agradáveis por seus sistemas nervosos aprimorados. Não, meu amor, você tem algo muito melhor. Qualquer coisa, ele corrigiu, segurando sua família perto. Eu tenho tudo.